A Espada da Verdade, de Terry Goodkind. Livro 1. A Primeira Regra do Mago. Capítulo 20. Luz verde iluminava tudo quando eles começaram a andar cautelosamente no meio dos escombros da encosta, passando por cima ou por baixo de troncos caídos, chutando galhos quando necessário. O verde lençol iridescente da fronteira os pressionava dos dois lados. Tudo estava escuro, a não ser a fantasmagórica luz que os fazia se sentirem como se estivessem em uma caverna. Richard e Cailan tinham chegado à mesma decisão quase ao mesmo tempo. Não tinham escolha. Não podiam voltar e não podiam ficar no meio da rocha partida, não com os sugadores e as sombras atrás deles, portanto foram obrigados a seguir em frente no estreito. Richard guardou a Pedra da Noite. Não adiantava seguir na trilha, uma vez que não havia uma trilha, e tornava mais difícil dizer onde a luz da fronteira mudava para a parede verde. Ele não a guardou na bolsa de couro para o caso de vir a precisar outra vez com urgência, mas simplesmente a pôs no bolso. Deixemos que as paredes da fronteira nos mostrem o caminho, disse ele, sua voz baixa ecoando no escuro. Vá devagar. Se uma parede ficar escura, não dê nem mais um passo, vá um pouco para o outro lado. Assim podemos ficar entre elas e atravessar a passagem. Cailan não hesitou. Os sugadores e as sombras eram morte certa. Segurou na mão de Richard e voltaram para a luz verde. Ombro a ombro entraram na passagem invisível. O coração de Richard batia forte. Ele tentava não pensar no que estavam fazendo, andando às cegas entre as paredes da fronteira. Ele sabia como era a fronteira desde que estivera muito perto dela com Chase e outra vez quando a coisa escura tentou levar Cailan para dentro. Sabia que se pusessem os pés na parede escura, não haveria volta, mas se ficassem no brilho verde, na frente da parede, pelo menos teriam uma chance. Cailan parou. Empurrou Richard para a direita. Ela estava perto da parede. Então a parede apareceu à direita dele. Voltaram para o centro e continuaram a andar, percebendo que se fossem devagar, com cuidado, podiam ficar entre as paredes, caminhando em uma fina linha de vida, com a morte de cada lado. Anos servindo de guia não o ajudavam. Richard finalmente parou, tentando encontrar algum sinal da trilha e sentindo a força das paredes pressionando dos dois lados, deixando que a pressão fosse sua guia. Era uma marcha lenta, sem nenhum sinal da trilha à vista, nenhum sinal da encosta. Só o mundo opressivo da luz verde, como uma bolha de vida flutuando impotente num infinito mar de escuridão e morte. A lama prendia suas botas, o medo inundava suas mentes. Qualquer obstáculo que encontravam tinha de ser vencido, não podiam desviar. As paredes da fronteira determinavam seu caminho. Às vezes eram árvores caídas, às vezes rochas, às vezes deslizamentos onde tinham de usar raízes aéreas para passar. Ajudavam-se em silêncio, com um aperto de mão como encorajamento. Nunca mais de 1 ou 2 passos qualquer lado deixava de levá-los para perto das paredes escuras. Sempre depois de uma curva na trilha, a parede negra aparecia, muitas vezes seguidamente, até que pudessem decifrar para que lado ela ia. Cada vez que a parede surgia ameaçadora, eles recuavam o mais depressa possível, o que sempre provocava nele um medo gelado. Richard começou a sentir dor no ombro. A tensão do que estavam fazendo retesava seus músculos, acelerava sua respiração. Procurou relaxar, respirou profundamente, deixou os braços caírem ao longo do corpo, sacudiu os pulsos para aliviar a tensão e segurou outra vez na mão de Cailan. Sorriu para o rosto iluminado pela fantasmagórica luz verde. Cailan sorriu, mas ele percebeu nos olhos dela o terror controlado. Pelo menos, ele pensou, os ossos mantinham longe as sombras e os animais e nada aparecia atrás das paredes quando acidentalmente as encontravam. Richard quase podia sentir sua vontade de viver se esvair com cada passo cauteloso. O tempo adquiria uma dimensão abstrata, sem significado real. Podia estar por horas no estreito ou dias, era difícil calcular. Começou a desejar apenas paz,
que aquilo acabasse, estar seguro outra vez. O medo começou a ser entorpecido pelo nível de tensão a que era obrigado. Um movimento chamou sua atenção. Olhou para trás. Sombras envoltas em luz verde flutuavam entre as paredes muito perto deles, seguindo-os na trilha, pairando acima do chão, subindo para passar sobre um tronco caído no meio do caminho. Richard e Cailan pararam imóveis, vigilantes. As sombras não pararam. Vá na frente, murmurou ele, e não largue a minha mão. Eu as vigiarei. O camisão de Cailan estava encharcado de suor como o dele, embora a noite não estivesse quente. Sem hesitar, ela recomeçou a andar. Richard andou de costas para ela, de frente para as sombras, a mente em pânico. Cailan seguiu o mais depressa possível, parando e mudando de direção várias vezes, puxando Richard com ela. Cailan parou outra vez e finalmente descobriu o caminho quando a trilha invisível fazia uma curva fechada para a direita na descida da encosta. Andar de costas na descida era difícil. Richard seguia com cuidado para não cair. As sombras seguiam em fila indiana, fazendo as curvas da trilha. Richard resistiu ao impulso de dizer para Cailan ir mais depressa, pois não queria que ela cometesse um erro, mas as sombras estavam se aproximando. Era só uma questão de minutos e elas fechariam a distância e estariam em cima dele. Com os músculos tensos, segurou o punho da espada. Debateu mentalmente a conveniência de desembainhá-la, sem saber se ela os ajudaria ou se aumentaria o perigo. Mesmo que a espada funcionasse contra as sombras, uma luta no espaço confinado do estreito seria um grande risco, na melhor das hipóteses. Mas se não tivesse escolha, se elas se aproximassem demais, teria de usar a espada. As sombras pareciam ter adquirido rostos. Em vão, Richard tentou se lembrar se tinham rosto antes. Segurou o punho da espada com força, continuando a andar de costas para Cailan com a mão dela na sua. Os rostos pareciam tristonhos e bondosos no brilho verde. Olhavam para ele como quem suplica. As letras em relevo da palavra verdade na espada pareciam queimar os seus dedos. Fúria emanava da espada, procurando sua mente, procurando sua fúria, mas encontrando só medo e confusão, a fúria dominada. As sombras não estavam mais se aproximando, mas continuavam a andar, fazendo companhia a ele na escuridão. De certo modo, elas o faziam sentir menos medo, menos tensão. Os murmúrios delas o acalmavam. Richard relaxou os dedos na espada, esforçando-se para ouvir o que diziam. Os sorrisos lentos e calmos o tranquilizavam, diminuíam sua cautela, seu alarme, fazendo com que ele quisesse ouvir melhor, compreender os murmúrios. A luz verde em volta delas tremulava aconchegante. Seu coração batia forte, precisando descansar, ter paz, precisando da companhia delas. Como as sombras, sua mente adejava suave e silenciosamente. Richard pensou em seu pai, desejou estar com ele. Lembrou dos momentos alegres com ele, momentos de amor, momentos compartilhados de carinho, momentos de segurança, quando nada o ameaçava, nada o assustava, nada o preocupava. Desejou ter momentos como aqueles outra vez. Percebeu que era isso que as sombras diziam, que tudo podia ser da outra vez como eram antes. Queriam ajudá-lo a voltar àquele lugar, isso era tudo. Pequenos sinais de alarme surgiram em sua mente, mas logo desapareceram. Tirou a mão do punho da espada. Estava enganado, cego, incapaz de ver isso antes. Elas não queriam fazer mal algum, mas ajudá-lo a alcançar a paz que desejava. Não era o que elas queriam, mas o que ele queria. Era isso que as sombras ofereciam. Só queriam libertá-lo da solidão. Um sorriso tristonho curvou seus lábios. Como não vira isso antes? Como pudera ser tão cego? Murmúrios como música suave o envolviam em ondas, aliviando seus temores, iluminando os cantos escuros de sua mente. Richard parou de andar para não sair do alcance do calor envolvente, dos murmúrios encantadores, do suspiro da música. Sentiu a mão fria puxando a sua, querendo tirá-lo dali, e Richard a soltou. A mão se desprendeu sem objeção, sem insistir.
As sombras flutuaram mais para perto. Richard esperou todas elas, olhando para os rostos bondosos, ouvindo os murmúrios suaves. Estremeceu de prazer quando elas murmuraram seu nome. Ele as recebeu quando o envolveram em um círculo reconfortante, flutuando para mais perto, estendendo as mãos para ele. Ergueram as mãos para o seu rosto, quase tocando, procurando acariciá-lo. Richard olhou de uma para a outra, encontrando o olhar de seus salvadores, todos olhando nos olhos dele, murmurando promessas maravilhosas. Uma das mãos quase roçou o seu rosto e Richard teve a impressão de sentir uma dor lancinante, mas não tinha certeza. A sombra que estendeu a mão prometia que ele nunca mais sentiria dor depois que se juntasse a elas. Richard queria falar, fazer muitas perguntas, mas então isso pareceu sem importância, trivial demais. Bastava se entregar aos cuidados delas e tudo ficaria bem. Ofereceu-se para cada uma delas esperando ser aceito. Quando virou para trás, procurou Cailan para levá-la com ele, para partilhar com ela aquela paz. Lembranças de Cailan povoaram a sua mente, distraindo a sua atenção, embora as sombras murmurassem que as ignorasse. Richard procurou na encosta, entre os destroços escuros. Uma luz fraca tingia o céu, a manhã se materializava. Espaços escuros e vazios entre as árvores sobressaíam contra o céu rosa claro. Estava quase no fim da encosta. Não viu Cailan em lugar nenhum. As sombras murmuravam insistentemente para ele, chamando seu nome. Lembranças de Cailan surgiram claras em sua mente. Um medo repentino e agonizante o assaltou, reduzindo a cinzas os murmúrios em sua mente. Cailan! Gritou ele. Nenhuma resposta. Mãos escuras, mãos mortas se estenderam para ele. Os rostos das sombras ondulavam como vapores de veneno fervente. Vozes entrecortadas chamaram seu nome. Richard recuou um passo, afastando-se delas, confuso. Cailan! Gritou outra vez. Mãos se estenderam para ele, provocando dor lancinante, embora não o tocassem. Richard deu outro passo para trás, mas dessa vez lá estava a parede atrás dele. As mãos se estenderam para empurrá-lo. Ele olhou em volta, procurando Cailan perplexo. Dessa vez a dor o despertou completamente. Aterrorizado, viu onde estava e o que estava acontecendo. E então sua fúria explodiu. Ondas de raiva provocadas pela magia o inundaram quando a espada saiu da bainha, descrevendo um arco na direção das sombras. As que foram atingidas pela lâmina desapareceram em fumaça, que espiralou como apanhada no vórtice do vento antes de se desfazer com um uivo. Outras se lançaram contra ele, a espada as atacou e outras vieram como se nunca fossem acabar. Quando ele as dizimava de um lado, do outro estendiam as mãos para ele. A dor do quase contato o queimava antes de ele virar para elas a espada. Richard imaginou o que aconteceria se finalmente elas o alcançassem, se sentiria dor ou simplesmente morreria. Afastou-se da parede, brandindo a espada sem parar. Deu outro passo à frente, desferindo golpes à medida que se movia, a lâmina runindo no ar. Richard ficou parado, os pés fincados no chão, destruindo as sombras rapidamente. Seu braço doía, sua cabeça latejava. O suor lhe escorria do rosto. Estava exausto. Sem ter para onde fugir, era obrigado a manter a posição, mas sabia que não era possível fazer isso para sempre. Gritos e gemidos enchiam a noite à medida que as sombras caíam sobre os golpes da espada. Um grupo delas se adiantou, obrigando-o a recuar outra vez antes de ter tempo de manejar a espada. Outra vez a parede escura surgiu atrás dele. Vultos escuros no outro lado procuravam alcançá-lo, soltando gritos agonizantes. Muitas sombras atacaram de uma vez, não permitindo que ele se afastasse da parede. Tudo o que podia fazer era ficar onde estava. A dor causada pela proximidade das mãos que se estendiam começava a esgotá-lo. Sabia que se elas o atacassem rapidamente e em grande número, seria empurrado para dentro da parede, para o mundo subterrâneo. Richard lutou quase insensivelmente, infinitamente. A fúria cedia lugar ao pânico. Os músculos dos seus braços queimavam com o esforço de brandir a espada.
Parecia que a intenção das sombras era simplesmente esgotar suas forças, vencendo-o com seu número. Reconheceu que estava certo quando achou que não devia usar a espada, que ela só ia piorar as coisas, mas não tinha escolha. Precisava usá-la para salvar os dois. Mas então compreendeu que não eram mais os dois. Cailan não estava em lugar algum, era só ele. Brandindo a espada, imaginou se tinha sido assim para ela, se as sombras a tinham seduzido com seus murmúrios e tocado nela, obrigando-a a atravessar a parede. Cailan não tinha a proteção da espada. Foi o que ele disse que faria. A fúria explodiu nele outra vez. A ideia de Cailan ter sido levada pelas sombras pelo mundo subterrâneo trouxe a raiva com toda a força, a magia da espada da verdade atendendo ao seu chamado. Richard atacou as sombras com renovado vigor. O ódio provocado pela necessidade ardente o fez avançar para os vultos, brandindo a espada com maior rapidez do que elas podiam mover. Ele continuou a atacar. Gritos angustiosos das sombras que desapareciam se erguiam como um único brado de angústia. A fúria de Richard, com o que elas tinham feito a Cailan, o impeliu para um frenesi de violência. Sem que ele percebesse, as sombras pararam de se mover e pairaram no ar, enquanto Richard continuava pela trilha entre as paredes atacando-as. Durante um tempo não fizeram nada para evitar os golpes da espada, mas simplesmente flutuaram no mesmo lugar. Então começaram a deslizar como fileiras de fumaça no ar quase parado. Penetraram nas paredes da fronteira, perdendo o brilho verde, transformando-se em coisas escuras do outro lado. Finalmente exausto, Richard parou com os braços latejando de cansaço. Elas eram aquilo, não o povo sombra, mas as coisas do outro lado da fronteira. As coisas que escapavam e tentavam pegar as pessoas, como tentaram pegar Richard. Como tinham conseguido pegar Cailan. Uma dor profunda o dominou e seus olhos se encheram de lágrimas. Cailan, murmurou ele no ar frio da manhã. Sentiu uma dor agonizante no coração. Cailan se fora e a culpa era sua. Ele baixou a guarda, não a protegeu. Como podia ter acontecido tão depressa, com tanta facilidade? Ed o tinha avisado de que eles o chamariam. Por que não foi mais cauteloso? Por que não deu mais atenção ao aviso? Muitas e muitas vezes, Richard imaginou o medo dela. Imaginou Cailan suplicando sua ajuda. A dor que ela devia ter sentido. Sua morte. Desesperadamente, ele imaginava tudo isso, chorando, tentando fazer voltar o tempo. Fazer tudo de outro modo. Ignorar as vozes, não soltar a mão dela. Salvá-la. As lágrimas lhe desceram pelo rosto e ele abaixou a espada encostando a ponta no chão. Cansado demais para pô-la na bainha, começou a andar a esmo. Os escombros do deslizamento terminaram. A luz verde desapareceu quando ele entrou na trilha do bosque. Alguém murmurou seu nome. Uma voz de homem. Richard parou e olhou para trás. Seu pai estava ali iluminado pela luz da fronteira. Filho, disse ele, deixe que eu o ajude. Richard olhou impassível para ele. A manhã iluminava o céu nublado, envolvendo tudo numa luz cinzenta. O único tom era o brilho verde em volta do pai, que estendia as mãos abertas. Você não pode me ajudar, murmurou Richard com voz rouca. Sim, eu posso. Ela está conosco, está a salvo agora. Richard deu alguns passos até o pai. A salvo? Sim, ela está a salvo. Venha, eu o levarei até ela. Richard deu mais alguns passos, arrastando a ponta da espada no chão. As lágrimas continuavam a descer no seu rosto. Sentia o peito pesado. Pode mesmo me levar até ela? Sim, meu filho, disse o pai suavemente. Venha, ela o espera. Eu o levarei até ela. Atordoado, Richard caminhou até o pai. E eu posso ficar com ela para sempre? Para sempre, veio a resposta na voz tão conhecida. Richard voltou para a claridade verde, para o seu pai que sorria para ele. Quando o alcançou, Richard ergueu a espada da verdade e trespassou com ela o coração do pai. O pai olhou para ele atônito enquanto a espada lhe penetrava no peito. Quantas vezes, querido pai,
Perguntou Richard entre lágrimas e grilhando os dentes. Preciso matar a sua sombra. O pai apenas tremeluziu e se desfez na luz da manhã. Satisfação amarga substituiu sua fúria, mas desapareceu também quando mais uma vez ele se voltou para a trilha. As lágrimas escorriam na poeira e no suor do seu rosto. Ele as enxugou com a manga da camisa. O bosque o envolveu indiferente quando ele recomeçou a caminhar pela trilha. Com esforço, Richard embainhou a espada. Notou então que a luz da pedra da noite brilhava através do seu bolso, pois ainda estava escuro. Ele parou e guardou a pedra na bolsa de couro, apagando a pálida luz amarela. Richard seguiu em frente com tristonha determinação, levando a mão ao dente pendurado no pescoço. Solidão mais profunda do que jamais sentira lhe curvava os ombros. Todos os seus amigos estavam perdidos para ele. Sabia agora que sua vida não lhe pertencia. Pertencia ao dever, à tarefa que tinha de realizar. Ele era o Seeker. Nada mais, nada menos. Não se pertencia mais. Era uma peça do jogo a ser usada por outros. Um instrumento, como sua espada, para ajudar os outros, para que eles pudessem ter a vida que ele apenas vislumbrara por um breve momento. Ele não era diferente das coisas escuras da fronteira, um portador da morte, e sabia claramente a quem levaria essa morte. O mestre estava sentado na grama, à frente do menino adormecido, com as costas retas, as pernas cruzadas, as mãos sobre os joelhos, as palmas voltadas para cima e um sorriso nos lábios, pensando no que tinha acontecido com a confessora Cailan na fronteira. A luz da manhã entrava pelas janelas lá no alto, tornando vibrantes as cores das flores do jardim. Vagarosamente levou as pontas dos dedos da mão direita aos lábios, molhou-os com a língua e alisou com elas as sobrancelhas. Pensamentos do que faria com a madre confessora tinham acelerado sua respiração. Agora ele a fez voltar ao normal, pensando nos problemas do momento. Raoul agitou os dedos e Carl abriu os olhos. Bom dia, meu filho. É bom ver você outra vez, disse ele com sua voz mais amistosa, mas o sorriso era por outro motivo. Carl piscou os olhos e os entrecerrou por causa da luminosidade. Bom dia, disse ele com um gemido. Então olhou em volta e acrescentou. Pai, Raoul. Você dormiu bem, garantiu Raoul. Você ficou aqui a noite toda? A noite toda, como prometi. Eu não mentiria para você, Carl. Carl sorriu. Obrigado, abaixou os olhos timidamente. Acho que foi bobagem minha ficar assustado. Não acho bobagem. Estou satisfeito por estar aqui para tranquilizar você. Meu pai me diz que sou um tolo quando tenho medo do escuro. Há coisas no escuro que podem pegar você, disse Raoul solenemente. Você é sensato em saber disso e em estar preparado para se defender. Seu pai faria um favor a ele mesmo se ouvisse e aprendesse com as suas palavras. O menino se entusiasmou. É mesmo? Raoul fez que sim. Bem, foi o que eu sempre pensei também. Se você ama alguém de verdade, ouve o que esse alguém diz. Meu pai sempre me diz para ficar com a língua parada. Raoul balançou a cabeça, desaprovando. Isso me surpreende. Pensei que eles o amavam muito. Bem, eles me amam, pelo menos na maior parte do tempo. Ah, tenho certeza que você tem razão. Deve saber melhor do que eu. O cabelo louro e comprido do mestre cintilava à luz da manhã. O manto branco brilhava. Ele esperou. Houve um longo momento de silêncio embaraçoso. Mas me cansa ouvir sempre o que eu tenho que fazer. Raoul ergueu as sobrancelhas. Para mim parece que você está na idade de poder pensar e decidir as coisas. Um bom menino como você é quase um homem, e eles dizem o que devem fazer? Acrescentou como para si mesmo, balançando a cabeça outra vez. Como se não pudesse acreditar no que Carl dizia, perguntou. Quer dizer que eles o tratam como uma criancinha? Carl confirmou com um movimento da cabeça, depois pensou em corrigir a impressão.
mas a maior parte do tempo eles são bons para mim. Raul assentiu com ar de dúvida. É bom ouvir isso, é um alívio para mim. Carl ergueu os olhos para a luz do sol. Mas posso dizer uma coisa, meus pais vão ficar danados da vida por eu ter demorado tanto fora de casa. Ah, eles ficam zangados quando você demora? Claro, uma vez eu estava brincando com um amigo e cheguei tarde em casa e minha mãe ficou furiosa. Meu pai me bateu com um cinto. Ele disse que era porque eu os deixei preocupados. Um cinto? Seu pai bateu em você com um cinto? Darkenroll abaixou a cabeça, depois se levantou dando as costas para o menino. Sinto muito, Carl. Eu não sabia que eles eram assim. Bem, é só porque eles me amam, Carl se apressou a dizer. Foi o que eles disseram, que me amam e que eu os deixei preocupados. Raul continuou de costas. Carl perguntou intrigado. Não acha que isso mostra que eles se importam comigo? Raul molhou os dedos com a língua e os passou nas sobrancelhas e nos lábios antes de virar para ele e se sentar outra vez na frente do rosto ansioso do menino. Carl, falou em voz baixa e o menino só com esforço ouviu. Você tem um cachorro? Claro, Tinker, ele é muito bom, é meu desde pequenininho. Tinker. Raul rolou o nome na língua com prazer. E Tinker alguma vez se perdeu ou fugiu? Carl franziu as sobrancelhas pensando. Bem, sim, algumas vezes antes dele crescer, mas voltou no dia seguinte. Você ficou preocupado quando ele desapareceu, quando não o encontrou? É claro. E por que você ficou preocupado? Porque eu o amo. Compreendo. Então, quando Tinker voltou no dia seguinte, o que você fez? Eu o peguei no colo e o abracei com força. Você não bateu no Tinker com o seu cinto? Não? E por que não? Porque eu o amo. Mas ficou preocupado? Fiquei. Então você o abraçou quando ele voltou porque você o ama e estava preocupado com ele. Sim. Raul inclinou o corpo um pouco para trás, os olhos azuis intensos. Sim, e se você tivesse batido em Tinker com o seu cinto, o que acha que ele teria feito? Aposto que da próxima vez não teria voltado, não ia querer voltar para apanhar, teria ido para algum lugar onde as pessoas gostassem dele. Compreendo, disse Raul significativamente. As lágrimas desceram dos olhos de Carl. Desviou os olhos de Raul enquanto chorava. Finalmente, Raul passou a mão na cabeça do menino. Lamento, Carl, eu não quis aborrecer você, mas quero que saiba que quando isso acabar e você voltar para casa, se algum dia precisar de um lar, será sempre bem-vindo aqui. Você é um bom menino, um bom jovem e terei orgulho em ter você aqui comigo. Você e Tinker. E quero que saiba que confio em você para pensar sozinho e vai poder entrar e sair à vontade. Carl ergueu os olhos cheios de lágrima. Muito obrigado, pai Raul. Raul sorriu calorosamente. Agora, que tal uma coisa para comer? Carl inclinou a cabeça afirmativamente. Do que gostaria, temos qualquer coisa que você quiser. Carl pensou por um minuto e depois disse com um sorriso. Eu quero torta de mirtilo, é a minha favorita. Olhou para baixo e o sorriso desapareceu. Mas não posso comer torta no café da manhã. Darkenroll deu um largo sorriso. Pois então você vai comer torta de mirtilo? Vou buscar e volto num minuto. O mestre atravessou o jardim até uma pequena porta lateral coberta por trepadeiras. A porta se abriu quando ele se aproximou, segura pelo braço grande de Damien Ness, e Raul entrou na sala escura. Uma mistura mal cheirosa fervia em um grande caldeirão dependurado sobre uma pequena fornalha. 2 guardas silenciosos permaneciam na outra extremidade da sala, cobertos de suor. Mestre Raul, Damien inclinou a cabeça. Espero que o menino mereça sua aprovação. Raul lambeu as pontas dos dedos. Ele será ótimo. Alisou as sobrancelhas. Sirva um prato daquela mistura para esfriar.
Deming apanhou uma vasilha de estanho e começou a passar o mingau para ela com uma colher de madeira. Se está tudo bem, disse ele com um sorriso maldoso no rosto marcado, eu vou apresentar os meus respeitos à rainha Milena. Ótimo! No caminho, diga a Dragão que eu preciso dela. Deming parou de servir o mingau. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de ninguém, disse Ral secamente. Mas não se preocupe. Não se preocupe, Deming. Ela sabe o que farei se abusar da minha paciência. Deming recomeçou a servir o mingau. Ela vai perguntar quando vai precisar dela. Ral olhou de soslaio para ele. Não é da conta dela e pode dizer para ela que eu disse isso. Ela deve vir quando for chamada e esperar até que eu esteja pronto. Voltou-se e olhou por uma pequena abertura da folhagem para a cabeça do menino. Mas quero você de volta dentro de 2 semanas. 2 semanas, está bem. Deming pôs o prato com o mingau em cima da mesa. Mas precisa mesmo de tanto tempo com o menino? Preciso se eu quiser voltar do mundo subterrâneo. Ral continuou a olhar para a abertura entre a folhagem. Pode demorar mais, o tempo que for preciso. Devo conseguir a completa confiança dele, o empenho voluntário de sua completa lealdade. Deming pôs o polegar no cinto. Temos outro problema. Ral olhou para trás. É tudo o que você faz, Deming, andar por aí à procura de problemas? Mantém minha cabeça presa nos ombros. Ral sorriu. Tem razão, meu amigo, tem razão, suspirou. Fale então. Deming mudou o peso do corpo de um pé para o outro. A noite passada eu recebi a informação de que a nuvem rastreadora desapareceu. Desapareceu? Bem, não desapareceu de fato. Ela foi escondida, coçou o rosto. Disseram que outras nuvens se moveram e a esconderam. Ral riu. Deming ficou confuso. Ah, o nosso amigo, o velho mago. Parece que ele viu a nuvem e usou um dos seus pequenos truques para me aborrecer. Era de esperar. Isso não é problema, meu amigo. Não é importante. Mestre Ral, era assim que o senhor ia encontrar o livro. Além da última caixa, o que pode ser mais importante? Eu não disse que o livro não é importante. Eu disse que a nuvem não é importante, por isso eu não vou confiar a busca apenas a uma nuvem rastreadora. Deming, como pensa que eu prendi a nuvem ao rapaz Cypher? Meus talentos não estão na área da magia, mestre Ral. Verdade, meu amigo. Ral molhou as pontas dos dedos. Há muitos anos, antes de o meu pai ser assassinado por aquele mago cruel, ele me falou dos livros de ordem e do livro de sombras contadas. Ele estava tentando recuperá-los, mas não tinha conhecimento suficiente. Era mais um homem de ação, de luta. Ral olhou nos olhos de Deming. Muito parecido com você, meu grande amigo. Mas foi sábio bastante quando me ensinou o valor da cabeça sobre a espada. Como usando a cabeça pode derrotar qualquer número de homens. Providenciou para que eu tivesse os melhores instrutores. E então ele foi assassinado. Ral bateu na mesa com o punho fechado. Seu rosto ficou vermelho. Depois de um momento se acalmou. Então estudei com maior afinco por muitos anos, para ter sucesso onde o meu pai fracassou e devolver à casa de Ral o lugar a que tem direito, o de governar todas as terras. E o senhor ultrapassou as mais profundas esperanças de seu pai, mestre Ral. Ral sorriu de leve, olhou outra vez para a abertura na folhagem e continuou. Nos meus estudos descobri onde estava escondido o livro das sombras contadas. Estava em Midlands, do outro lado da fronteira, mas eu ainda não podia viajar pelo mundo subterrâneo para apanhá-lo. Por isso mandei um animal para servir de guarda e vigiar por mim até o dia em que pudesse ir pessoalmente liberar o livro. Olhou sombriamente para Deming. Antes que eu pudesse pegar o livro, um homem chamado Jorge Cypher matou o animal que eu guardava e roubou o livro. O meu livro. Ele tirou um dente do animal como troféu. Uma coisa muito idiota, pois o animal fora mandado por magia. A minha magia. Ergueu as sobrancelhas. E eu posso encontrar a minha magia. Ral molhou as pontas dos dedos e os passou nos lábios olhando para longe. Depois que ativei as caixas de ordem, fui buscar o livro.
Foi quando descobri que tinha sido roubado. Levei algum tempo, mas encontrei um homem que o roubou. Infelizmente, o livro não estava mais com ele e ele não quis me dizer onde estava. Raoul sorriu para Deming. Eu o fiz sofrer por não ajudar. Deming devolveu o sorriso. Mas fiquei sabendo que ele tinha dado o dente ao filho. Então é por isso que sabe que o rapaz Cypher está com o livro. Sim, Richard Cypher tem o livro das sombras contadas e também usa o dente. Foi assim que rastreei a nuvem até ele, ligando-a ao dente dado pelo pai, o dente com a minha magia. Eu já podia ter recuperado o livro, mas tenho de tratar de muitos outros assuntos. Só liguei a nuvem a ele para me ajudar a rastreá-lo enquanto espero. Foi mera conveniência, mas o assunto está praticamente resolvido. Posso ter o livro quando quiser. A nuvem não é importante. Posso encontrá-lo por meio do dente. Raoul apanhou o prato de mingau e entregou a Deming. Experimente isso, veja se está frio. Ergueu uma sobrancelha. Não quero machucar o menino. Deming cheirou o prato e franziu o nariz com nojo. Deu para um dos guardas que aceitou sem nenhuma objeção e levou uma colherada à boca. Fez que sim com a cabeça. Cypher pode perder o dente ou jogar fora, então não vai poder encontrá-lo, nem ao livro. Deming inclinou a cabeça num gesto de submissão. Por favor, perdoe-me por dizer isso, Mestre Raoul, mas me parece que confia muito na sorte. Às vezes, Deming, confio na sorte, mas nunca na chance. Tenho outros meios para encontrar Richard Cypher. Deming respirou profundamente e relaxou, pensando nas palavras de Raoul. Compreendo agora por que não está preocupado. Eu não sabia de tudo isso. Raoul franziu a testa para seu leal comandante. Nós apenas roçamos o pelo do que você não sabe, Deming. Por isso você serve a mim e eu não sirvo a você. Sua expressão se abrandou. Você tem sido um bom amigo. Desde que éramos pequenos, portanto eu vou acalmar a sua mente. Tenho muitos assuntos importantes que exigem o meu tempo, assuntos de magia que não podem esperar. Como esse, estendeu o braço indicando o menino. Eu sei onde está o livro e conheço meus talentos. Posso conseguir o livro quando quiser. Por enquanto, Richard Cypher o está simplesmente guardando para mim. Raoul se inclinou para Deming. Está satisfeito? Deming olhou para o chão. Sim, mestre Raoul. Ergueu os olhos. Por favor, saiba que só falo das minhas preocupações porque desejo o seu sucesso. O senhor é, por direito, o proprietário de todas as terras. Nós todos precisamos da sua orientação. Só desejo fazer parte da sua vitória. A única coisa de que tenho medo é falhar com o senhor. Darken Raoul passou o braço pelos ombros fortes de Deming, olhando para o rosto marcado, para a faixa negra no meio do cabelo louro. Quisera eu ter mais homens como você, meu amigo. Retirou o braço e pegou o prato. Vá agora e conte à rainha Milena nossa aliança. Não esqueça de chamar a dragão. Outra vez, com a sugestão de um sorriso, acrescentou. E não deixe que as suas pequenas diversões atrasem a sua volta. Deming inclinou a cabeça. Obrigado, mestre Raoul, pela honra de lhe servir. O homenzarrão saiu pela porta dos fundos e Raoul pela que dava para o jardim. Os guardas ficaram na pequena sala quente da fornalha. Apanhando o chifre que servia para alimentar, Raoul se aproximou do menino. O chifre era um longo tubo de bronze, com um bocal pequeno, maior na altura do ombro, para que o mingau pudesse descer. Raoul o pôs no chão de modo que o bocal ficasse na frente de Carl. O que é isso? Perguntou o menino olhando para o objeto. Um chifre? Sim, isso mesmo. Muito bem, Carl. É um chifre para alimentar. Faz parte da cerimônia. Os outros jovens que ajudaram o povo no passado acharam que é o modo mais engraçado de comer. Você põe a boca nessa extremidade e eu sirvo, derramando a comida pela parte de cima. Carl disse com ceticismo. É mesmo? Sim, Raoul sorriu para tranquilizá-lo. E se quer saber, consegui sua torta preferida ainda quente do forno. Os olhos de Carl se iluminaram. Ótimo! Avidamente pôs a boca na extremidade do chifre.
Raul passou a mão em círculo sobre o prato 3 vezes para mudar o sabor, depois olhou para Carl. Tive de amassar a torta para passar pelo chifre. Espero que esteja boa. Ah, eu sempre amasso com garfo, disse Carl com um largo sorriso e pôs outra vez a boca no chifre. Raul derramou um pouco da mistura. Quando chegou à boca de Carl, ele comeu avidamente. Muito gostosa, a melhor que já comi. Fico satisfeito, disse Raul com um sorriso. A receita é minha. Tive medo de que não fosse tão boa quanto a da sua mãe. É melhor, posso comer mais? É claro, meu filho. Com o pai Raul sempre tem mais. Fim do capítulo 20.